geologia e os aspectos estruturais de Trás-os-Montes, particularmente dos concelhos de Bragança e Vinhais, são dos mais complexos de Portugal. Vamos visitar a falda norte da Serra de Nogueira, situada na extremidade ocidental do maciço ibérico, um dos fragmentos do soco hercínico europeu. Um dos aspectos mais importantes da geologia deste território é a sua zonalidade quanto à paleogeografia, magmatismo e metamorfismo. O sítio que nós percorremos é um sítio muito particular. Pode não parecer porque molhamos-nos muito e tal, mas é um sítio muito particular. Uma boa parte destes afloramentos rochosos são rochas que não são naturais desta região. São rochas, tal como nós falamos para as plantas em plantas autóctones e plantas alóctones, também podemos aplicar os mesmos termos aos afloramentos rochosos. Este afloramento que vocês têm aqui é um afloramento alóctone, ou seja, estas rochas não eram deste local. Então, o que acontece é que no Silúrico os continentes tinham uma configuração diferente da que têm atualmente, está bem? Esta configuração é a configuração que as placas tectónicas teriam no Silúrico. Nós teríamos aqui uma grande placa continental, que era a Laurentia, junto com uma pequenina, que era a Valónia, um grande oceano, que era o Oceano Reike. Tá bem? Tínhamos aqui uma pequenina placa continental, a Armórica, e depois um pequeno oceano aqui, que era o Oceano Galiza Trás-os-Montes, e depois aqui um outro grande continente, que era o Gondwana. Tá bem? Durante o Silúrico, estes continentes aproximaram-se, foram-se aproximando durante o Silúrico, o Devónico, e no fim do Carbónico, o que acontece é que toda esta parte continental foi colidindo com esta parte continental e amalgamou todas estas rochas para cima do continente Gondwana, tá bem? O que nós temos hoje aqui é peridotito do manto desta placa continental que está aqui, tá bem? Desta placa aqui, que é a junção entre a Laurentia e a Valónia. O que aconteceu foi mais ou menos uma coisa assim aqui, estão a ver? Tínhamos a Valónia, o Reike, a Armórica, o Oceano Galiza Trás-os-Montes e a Ibéria, que era a parte do Gondwana, correspondente à Península Ibérica agora. Portanto, isto tudo juntou, estão a ver? Juntou tudo, cavalgou tudo e sobrepôs tudo a esta zona da Ibéria. E, portanto, a placa, em vez de sofrer subducção, como costuma a placa oceânica, sofreu um processo diferente, que é uma obducção. Portanto, nós temos as rochas do manto deste continente aqui, sobrepostas por cima deste que estava aqui. Portanto, temos rochas que têm mais ou menos 400 mil milhões de anos e, portanto, 400 milhões de anos, e que estão neste momento afloradas à superfície. Isto seria o manto deste continente que está aqui. De rochas às quais nós, na atualidade, não temos acesso, porque o manto terrestre é muito profundo, mas estes peridotitos que nós temos aqui são peridotitos do manto já que sofreram metamorfismo de alta pressão, porque sofreram todas estas pressões do cavalgamento das placas continentais, destas continentais, sobre a oceânica, sobre a outra continental. Está bem? Durante este processo de metamorfismo há muitas vezes a alteração da composição mineralógica e acumulação de alguns elementos químicos. É o caso da cromite. Estes peridotitos têm, além de serem do manto, não é? Já por isso são relativamente raros, não há muitas regiões do mundo em que nós possamos ter acesso a rochas tão profundas do planeta afloradas à superfície, mas além disso a acumulação de cromite e de outros metais tóxicos dá um teor de substâncias tóxicas aos solos que depois fazem esta diferença de vegetação. Se vocês virem esta zona toda aqui, são zona de carrascal, está bem? Este carrasco de folha pequena, o monte que tem para trás de vocês é carvalhal, significa que as rochas que afloram naquele monte são diferentes destas, com um teor mais baixo de metais tóxicos e que são melhor suportados pelas plantas. Portanto, há poucas plantas que consigam suportar a toxicidade correspondente a estes afloramentos rochosos. E isso faz com que existam algumas plantas que são específicas destes afloramentos rochosos. No nosso país
há duas grandes zonas com rochas ultrabásicas. É a zona do maciço de Moraes, que está aqui, estão a ver? Esta parte amarela corresponde ao complexo alóctone inferior, esta parte verde ao complexo ofiolítico, que são rochas do oceano, do Reiki e do Galiza atrás dos montes, e esta parte aqui central ao complexo alóctone superior, que é o outro continente, a Valónia. Nós estamos aqui na zona de Bragança, nós temos muito menos rochas do complexo ofiolítico, há bocadinho aquela amostra que eu vos mostrei com granada era do complexo ofiolítico, mas temos um grande afloramento do complexo alóctone inferior e do complexo alóctone superior, que são estas rochas com um metamorfismo de alta pressão que nós temos aqui. A maioria das rochas do maciço de Bragança, principalmente os grupos das básicas e ultrabásicas, são tipos litológicos raros em Portugal e mesmo por todo o Mediterrâneo europeu.